Agora eu gostaria de apresentar a Sasha Monique, Agora que é vamos dos apresentar monopólios nórdicos. Gostaria, de apresentá-la. É um a prazer Sasha tê-la e aqui a Ilana. no dia de Sasha, por hoje. favor. Então, Sasha, por favor, você tem a palavra. Muito obrigada por essa apresentação. Olá, eu sou a Sasha Monique Elvik e eu trabalho na área de bebidas alcoólicas na Noruega. Então, fico muito feliz em fazer esse webinar com vocês hoje. Nós, juntamente com a Alcool, temos o prazer de patrocinar essas sessões. Nós somos um revendedor principal de bebidas alcoólicas na Noruega. Também temos a parte do social do governo e vendemos bebidas alcoólicas, então. Então, se vocês forem visitar a Noruega e quiserem tomar um bom vinho, ou talvez uma cachaça ou rum, vocês podem ir até as nossas lojas e comprar essas bebidas. Falando em rum ou cachaça, nós temos as questões da cadeia de suprimento conectada a essa produção dessa bebida. E a Laísla vai apresentar hoje a vocês um trabalho falando sobre as condições de trabalho na cadeia de suprimento que poderiam talvez levar a riscos de saúde para aqueles que colhiam a cana. Então, nós realmente já fizemos muito desde aquela época em que tivemos esses problemas até chegarmos aqui na produção hoje de bebida, de cachaça e de melaço. Então, temos essas questões na nossa cadeia de suprimento, então temos que ver como nós podemos avaliar isso na nossa cadeia de suprimento e compartilhar conhecimentos sobre essas práticas, o que a pesquisa nos fala, então, em termos de proteger os trabalhadores no campo e como nós vamos nos focar, então, no estresse por calor no campo. Então, nós começamos a nossa jornada e nos conectamos com a Bom Sucro, com a Laísla, em 2018, 2019, e é uma honra ver não só como já desenvolvemos melhores condições no campo, e como também isso influiu nossa cadeia de suprimento. Vocês que talvez estejam conhecendo isso hoje pela primeira vez, espero que seja um tópico interessante e também é importante compartilharmos as experiências além da ciência, em termos de como podemos fazer a diferença e também na Europa, temos muitas questões relacionadas aos riscos na cadeia de suprimento, ou seja, um grande foco na responsabilidade corporativa nas cadeias de suprimento, e nós então queremos também observar a lei de transparência, identificando riscos na nossa cadeia de suprimento, e também temos que mitigar esses riscos por meio de nossas ações, uma das quais será o que podem aproveitar desse webinar hoje. Então, agora vou passar a palavra à nossa palestrante de hoje, a Ilana. Ilana, por favor, se apresente. Olá. Obrigada, Sasha, Ruth. Deixe eu ver se eu consigo agora, então, compartilhar a minha apresentação com vocês. Tudo bem, Peter? Sim. Então, bom dia ou boa tarde, dependendo de onde vocês estejam. Eu sou a Ilana Weiss e sou a diretora dos programas da Laísa Network. Como a Sasha Monique disse, eu tenho participado de webinars como esse com ela nos últimos 6 anos, tentando atualizar a minha apresentação, então, para que ela reflita as mudanças e o que nós aprendemos de nova pesquisa, refletindo, portanto, o estado do mundo hoje.
diferentemente de 6 anos atrás, quando começamos. E eu entendo que nesse webinar nós temos auditores e pessoas interessadas em entender formas de avaliar as intervenções que fazemos, porque começamos isso há muitos anos e o conceito, então, de proteger os trabalhadores rurais dos estresses é um tópico que realmente já tem agora muitas usinas e empresas já implementando. Então, tentamos incorporar essa realidade no campo. Eu entendo que tem tradução da minha palestra para o inglês e para o espanhol. Então, se em algum momento eu acelerar a minha fala, por favor, fale com os moderadores pelo chat e eu posso tentar ah, refalar sobre alguns pontos ou esclarecer alguns pontos que tenham gerado dúvida. Então, a Isla, vocês veem o slide ou está congelado? Ela pergunta. Então, Centro Global de Dados. Então, a La Isla Network é uma rede multidisciplinar de especialistas de diferentes áreas em todo o mundo. Nós começamos a nossa jornada com uma comunidade baseada na Nicarágua e depois passamos a fazer pesquisa como base. Então, mudamos essa organização nesses últimos 7 anos. Parece que parei de compartilhar a tela. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, nós vemos a tela sim. Agora nós temos o gráfico do Centro Global de Dados. Mas eu acho que eu não estou mais compartilhando, não é? Não, não, está compartilhando sim. Eu não consigo ver mais a minha tela. Desculpe a dificuldade técnica, diz ela. Acho que eu tenho que sair então agora do compartilhar. Desculpe, diz ela. Meu computador leva um minutinho para registrar alguma mudança. Acho que agora eu consigo compartilhar bem. Estou vendo a tela agora. Então, nos últimos anos, nós fizemos uma transição, uma ponte entre a pesquisa e os dados e a aplicação dos resultados às pessoas que precisam desses dados, sejam governos ou estruturas jurídicas, regulamentadores, funcionários, os próprios trabalhadores de campo, centenas de milhares de pontos de dados que coletamos que podem ser aplicados de forma que seja útil. Do ponto de vista jurídico e aplicável em termos de como melhorar as condições dos trabalhadores em toda a cadeia de suprimento. No Nicarágua, na usina Santo Antônio, geramos muitos resultados. Vou falar desses resultados hoje, do trabalho lá. Há um centro de excelência e a prova de conceito das intervenções, que são, então, mostradas como funcionais, que não só melhoram a saúde, mas também a produtividade. Próximo slide, por favor. Então, nós publicamos muitos artigos com reconhecimento das autoridades aqui, reconhecimento da La Isla Network por organismos internacionais como a OSHA, a Organização Mundial do Trabalho.
o Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas e outros. Próximo slide, por favor. Por que estamos falando sobre isso? Porque a exaustão térmica é algo que nós temos que evitar e proteger nossos trabalhadores de tê-la, porque o clima tem um aquecimento diferente do que do passado, e isso acontece em todo mundo. Uma temperatura mais alta. Próximo slide, de acordo com o relatório da Laísla, 2,41 bilhões de trabalhadores em todo o mundo são expostos ao calor excessivo, ou seja, 70% da força de trabalho. É muita gente. 23 milhões de pessoas têm problemas de saúde no trabalho a cada ano devido a isso, sem falar das 19 mil óbitos que ocorrem a cada ano pelo impacto que sofrem. E também há um impacto financeiro gerado por isso. 80 milhões de trabalhos serão perdidos até 2030 devido ao calor excessivo, ou seja, isso corresponde a 2,4 trilhões de dólares em perdas financeiras acumuladas até lá. Uma outra razão que é importante falarmos sobre isso, temos muitas razões, na verdade, mas relevante aqui para o webinar da Monsucro, nós temos aqui a mitigação do calor contribuindo ao nosso princípio 2 das normas de saúde e segurança. A Ruth e eu trabalhamos arduamente para que isso seja atendido. Então, temos intervenções que contribuem para esse critério, 7 indicadores aqui, nesse critério 2,1. É um dos maiores riscos identificados aqui no açúcar, na produção de açúcar. Próximo slide. Então, quando falamos sobre esse estresse térmico, as pessoas acham que é o calor lá de fora, só que é importante, o calor ambiental. Ele realmente, é parte desse estresse térmico. Mas hoje, eu estou querendo dizer falar sobre a combinação do calor ambiental e do calor interno gerado pelo trabalho muscular ou a carga metabólica. Alguém que já fez um exercício ao ar livre, ou qualquer exercício, quando você se move, você gera calor interno. Uma combinação disso com o calor extremo do ambiente gera o estresse térmico e nós nos saímos muito mal em gerar ou nos adaptarmos a esse calor, esse estresse térmico resultante. Então, nós precisamos de descanso, porque nós começamos a respirar mais ofegantemente, suar, ou seja, cobrimos a pele com umidade. E quando o vento chega, resfria a nossa pele, nos ajuda a resfriar. Então, nossos vasos sanguíneos se dilatam, ficam mais próximos à pele para resfriar melhor o nosso sangue sob a pele. E é isso só que nós temos de mecanismo. Então, essa combinação do calor ambiental, do calor interno muscular, diz que quanto maior o seu esforço, mais quente o seu corpo vai ficar. E na cultura da cana, nós temos um trabalho bastante árduo, é um trabalho dos mais árduos, mesmo quando nós falamos de corredores de maratonas, ultramaratonas, os cortadores de cana especificamente estão no mesmo nível que esses atletas. Então, o que acontece quando o seu corpo fica tão quente? Você tem um risco aumentado de ter doenças renais maiores e também uma insolação e doenças agudas ou crônicas dos rins. Então, as crônicas que se desenvolvem ao longo do tempo.
aumentamos o risco de acidentes também, não só, portanto, nós temos o estresse térmico e nós temos também um golpe de calor, uma insolação. Tudo aumenta quando as pessoas estão expostas ao estresse térmico, então, por muito tempo, reduzindo a produtividade também. As pessoas fisicamente não conseguem produzir tanto se estiverem sob estresse térmico. E também temos a mortalidade que aumenta, nessas situações devido a também, comprometimento renal. Talvez eu, possa clicar mais uma vez para o slide todo aparecer. Então, fatores externos do estresse térmico, temperatura do ar, velocidade do vento, que eh, s são conhecidos, umidade relativa. Às vezes, nós temos 26 graus lá fora, mas parece que é 30 graus por causa da umidade relativa. Também a carga de trabalho árdua e também o pagamento por produção, por produtividade. Então, você recebe, então, nesse pagamento por produção, por área ou por volume. Então, muitas vezes, as pessoas ignoram os sinais do corpo porque querem aumentar a sua produtividade. Então, a pessoa deixa de prestar atenção no seu próprio conforto térmico para poder, hã, conseguir uma produtividade maior e, portanto, uma remuneração maior. Talvez temos também a falta de sombra e a área da terra exposta, que o solo, às vezes, é muito escuro e absorve a radiação solar e a reflete, aumentando o calor, portanto. As roupas de trabalho que podem ser usadas para proteção, é importante ter um vestimento que faça com que o suor evapore para resfriar o corpo e não seja algo que seja plástico, um uma roupa de proteção que pode fazer o seu corpo ficar mais quente. Fatores internos incluem a desidratação, a carga metabólica, de que falamos então, que é preciso muita energia para você poder mover o seu corpo nessa situação, condições de saúde, doenças, se você tiver alta pressão ou hipertensão ou hipotensão. Então, nós temos, por exemplo, essa questão das veias se dilatarem e chegarem próximas à pele. Se você já tem uma pressão baixa, você pode ter um problema adicional nessa situação, com consequências mais sérias. O gênero, mulheres são um pouco melhores em regular a temperatura do que os homens. Os homens têm mais massa muscular em geral, então ficam mais aquecidos internamente ao trabalharem um calor. Se as mulheres estão gestantes ou em certas épocas do mês, podem ter uma temperatura maior. Então, se trabalharem numa temperatura mais alta, estão expostas ao ambiente. Então, sua carga metabólica terá uma demanda de energia maior devido ao trabalho que devem fazer. Então já tem uma linha de base alta e aí pode chegar a um nível muito perigoso nessa estresse térmico. Mesma coisa com febre, se um trabalhador já tem uma febre e vai trabalhar, você já está num alto risco. E depois tem a exposição ao ambiente e o seu corpo vai ficar cada vez mais quente, o que é bastante perigoso. Próximo slide. Então não é só agricultura e só o açúcar que é afetado por tudo isso. Também temos esse impacto em outras áreas de trabalho no mundo. Em qualquer lugar que haja essa combinação de calor com trabalho pesado e proteção insuficiente para os trabalhadores, nós podemos ter doenças, lesões e mortalidade precoce. Então, na construção, na pesca,
Claro que na agricultura temos um efeito bastante alto, porque muito do trabalho é feito ao ar livre, no calor. Próximo slide. A boa notícia é que nós podemos evitar esse estresse térmico, mitigando o impacto do calor no corpo. Então, temos essa combinação de coisas simples e não onerosas. Então, água, descanso, sombra e saneamento. Se nós tivermos, então, um descanso para resfriar o corpo, hidratação e saneamento, vamos poder manter as pessoas felizes e saudáveis. Então, por exemplo, intervalos planejados, programados. Quando eu falo sobre esses intervalos, também inclui aqui a, o- a carga horária de trabalho do dia e também os dias de recuperação. Mencionei antes que nós temos o desempenho dos trabalhadores de campo parecido àquele esforço dos atletas. E os trabalhadores de campo podem trabalhar 7 dias por semana, não dá tempo de se recuperarem. Então, nós temos ali mais impacto nos músculos, nos rins. Então, precisamos de dias de trabalho mais curtos e dias de recuperação ah, intercalados. Vou falar em mais detalhes sobre isso, sobre esse componente daqui a pouquinho. Então, próximo slide. Gostaria de mostrar a vocês quão efetivo essas intervenções podem ser, quão efetivas. Mas aqui do lado direito, nós temos nosso centro de excelência, aqui da Nicarágua, mostrando, portanto, esses resultados que, com descanso a cada hora e com uma carga horária de trabalho diária menor para cortadores de cana, nós vemos claramente as setas verdes aqui, indicando os períodos de repouso. Nós podemos manter a temperatura abaixo de 38 graus. Então, a lesão renal foi de aqui 1%. Então, pudemos reduzir isso aqui em 1%, essa lesão renal incidental. Então, incluindo períodos de descanso, aqui um almoço com um descanso mais longo, trabalhadores exercendo a sua função até às 5 horas da tarde. Então, pudemos reduzir, nesse caso aqui, 21% essa lesão renal incidental. Então, funciona muito bem com a melhoria das condições de trabalho. Então, aqui é programação de descanso apropriada para diferentes tipos de trabalho, porque há trabalhos de campo que não tem tanto esforço físico quanto os cortadores de cana, ou aqueles que cortam a cana para a produção de mudas, cana-semente. Então, é importante manter as pessoas saudáveis para que elas possam trabalhar da forma esperada. Se seguirem as diretrizes da OSHA, por exemplo, ninguém trabalharia depois das 9 da manhã, ou seja, temos que também ser razoáveis no que nós fazemos para proteger os trabalhadores. Então, nesse contexto, cada lugar tem uma programação um pouco diferente. Os cortadores de cana descansam a cada hora. À medida que o dia fica mais quente, o intervalo é maior. Então, aqui na hora do almoço, 15 minutos, vamos dizer, e às vezes na hora do almoço precisam de um intervalo maior do que isso, mais longo. Em outros locais, nós podemos então mudar esse intervalo e ter o intervalo do almoço em horário diferente. Então, e temos que encerrar a carga horária diária antes do horário mais quente do dia. Isso para os cortadores de cana. Aqueles cortadores de cana-semente para muda
Temos uma política, então, que eles façam o corte mais intenso pela manhã, cortem, então, essa cana-semente. Então, e depois, então, embalam, empacotam a cana-semente. É um trabalho menos árduo do que cortar a cana. Então, nós temos aqui essa programação de descanso para esses trabalhadores. E outros trabalhos também são mostrados. O próximo slide aqui, essas tendas de sombra, tendas móveis. O descanso deve ser na sombra. A questão aqui principal é resfriar as pessoas, então, de forma que as pessoas possam ter o corpo mais temperatura menor do que aquela do ambiente. Então, realmente a sombra faz diferença no resfriamento dessas pessoas. Elas podem se refrescar, então, nessas sombras, tem que ter essas paredes laterais e o teto. E tem que mudar também o posicionamento dessas tendas, porque o sol muda a sua incidência durante o dia. De manhã, nós temos uma direção e depois vamos mudando, então, essa tenda para que as pessoas possam, então, se sentar à sombra e descansar também sentados no banquinho, porque sentar no chão é mais difícil, é um esforço adicional também. Então, esses banquinhos portáteis ajudam as pessoas a relaxarem mais e também é importante que essas tendas de descanso na sombra também sejam próximas ao local de trabalho, de forma que as pessoas possam ir e vir mais facilmente. Se tem uma distância grande ou então um terreno inclinado, aí fica realmente mais difícil da pessoa acessar as tendas com sombra. Então, é importante que as pessoas não tenham esforço adicional para chegar a essas tendas com sombra. E que se você tem 10 minutos de intervalo, mas você leva 5 minutos para chegar na tenda, você não está, na verdade, tendo o descanso e o resfriamento necessário para diminuir a sua temperatura. E também temos aqui água disponível e também soluções de eletrólitos por perto. Próximo slide. Aqui o acesso à água limpa e também a solução de eletrólitos. A água, além de limpa, deve estar numa temperatura fresca, porque beber água fresca ajuda o corpo a se resfriar. E não é bom beber água que tenha ficado num plástico ao sol. Então, é importante que os trabalhadores tenham essa água fresca para garantir que se hidratem durante o dia. E, então, água limpa com temperatura fresca. Soluções de eletrólitos são muito úteis, porque os trabalhadores trabalham arduamente, transpiram muito, então é importante repor esses eletrólitos nessa solução. E as pessoas gostam dessas soluções de eletrólise, então é muito bom disponibilizá-las. Próximo slide. Sempre falamos sobre a recomendação de saneamento no campo, além de falarmos sobre a água. Então, o esforço físico faz com que eles tenham que tomar pelo menos 1 litro por água e 250 ml de solução de eletrólitos. Você não consegue forçar as pessoas a beber, mas há uma curva dizendo a quantidade de líquidos que a pessoa precisa. Não vamos forçar as pessoas a beber demais, porque também isso é algo perigoso, superidratação. Então, aqui um guia em termos de quanta água a pessoa deve beber no campo. Então, quanto precisamos ter de água disponível para cada trabalhador.
mas cabe a cada um realmente decidir quanto vai beber. E os líderes podem, então, estimular incentivar os trabalhadores a beberem água. Próximo slide. Acho que esse aqui tem uma animação. Talvez você deva clicar mais uma vez nesse slide. Então, se pedirmos aos trabalhadores que bebam uma certa quantidade de água, especialmente as mulheres, é importante termos também um local para as pessoas eliminarem o excesso ou poderem usar o banheiro. Então, nós temos que ter instalações para isso, de uma maneira que seja segura para a comunidade, para o ambiente, também para os campos de produção de canos, canaviais. Próximo slide. Esse também tem uma animação. Se você clicar, talvez apareça a animação desse slide. É um slide que eu mostrei nos anos anteriores para mostrar a diferença aqui que uma intervenção pode gerar. Então, fizemos essas intervenções em diferentes países. Aqui na Nicarágua, nós podemos ver que durante o dia, a maioria dos trabalhadores pôde manter a sua temperatura corporal abaixo de 38 graus, devido ao descanso durante o dia de trabalho. E ainda assim tivemos 30% de lesão renal aqui. E com a intervenção no Ciência de Excelência, chegamos a 1%, bastante próximo ao zero, que é nosso objetivo. Aqui, sem intervenção, do lado esquerdo, nós tivemos realmente um calor extremo. Teve só um descanso de 30 minutos aqui no almoço. Com uma média, portanto, de 65 minutos de um dia inteiro de trabalho dedicado ao descanso, que não é muito. E 20% aqui do tempo, eles tiveram temperatura maior do que 38 graus, tem temperatura corpórea. E também há uma intervenção aqui na parte intermediária, mas que foi insuficiente. Foi uma tentativa de implementarem aqui essa intervenção nessas horas do dia, e aqui as pessoas passaram 18% do dia com a temperatura corpórea acima de 38 graus. Ou então, nós tivemos essa lesão renal em 17%. Então, é importante ver aqui os resultados comparados, porque às vezes nós temos uma intervenção e podemos ver claramente quão difícil essas horas mais quentes são. Mesmo que esteja mais frio lá fora no início do dia, uma vez que o pessoal começa a trabalhar e a fazer atividade física, realmente a sua temperatura sobe vertiginosamente. Então, o que nós fizemos de forma mais eficiente lá na usina Santo Antônio é ter também, então, períodos de descanso curtos de manhã, nas horas mais frescas do dia também. É contraintuitivo, não é? Você pode achar que a temperatura mais baixa pode evitar problema, mas, novamente, a combinação da temperatura ambiente e da temperatura interna é que causa o problema. Então, as pessoas chegam a uma temperatura alta muito perigosa logo. Temperatura interna muito perigosa. Novamente, passos que parecem simples, mas são muito complicados de serem implementados e devem ser bem implementados. Deve haver uma equipe que trabalhe nisso.
nas operações. Realmente é uma mudança comportamental, não é a forma como os trabalhadores estão acostumados a trabalhar por o quê? 200 anos desde que começou esse cultivo da cana. Eu não tenho outros dados de outras, culturas, mas as pessoas não estão acostumadas a trabalhar com intervalos. Então é uma mudança comportamental, não só dos trabalhadores, mas também da gestão, da produção, do departamento de agricultura. Alguns exemplos em que há diretivas objetivas que falharam, eu mencionei a superidratação, por exemplo, não é, que você pode beber tanta água que afeta seu funcionamento cerebral, você pode ir a óbito com a superidratação. Às vezes, vocês incentivam as pessoas a beber enormes quantidades de água e dão um prêmio às pessoas que bebem mais água durante o dia, e as pessoas bebem, às vezes, 30 litros de água no dia. Claro que isso causou a hospitalização de muitos trabalhadores por superidratação. Um outro exemplo aqui é um outro local que investiu bastante pesadamente nessas intervenções ao longo do dia, então ofereciam intervalos de trabalho durante o dia, mas aí prolongavam o dia de trabalho. Se tinha um total de 1h30 de descansos durante o dia, eles aumentavam a carga horária em 1h30 no final do dia. E, ou seja, eram dias de trabalho muito longos, sem tempo de recuperação. O corpo não conseguia se recuperar do dia de trabalho depois. Eles iam para casa descansar às 8, 9 horas da noite, no dia seguinte de manhã já tinha que voltar do trabalho, então realmente não foi uma boa intervenção. E num outro caso, um outro país, o descanso nas tendas de sombra, elas não estavam bem posicionadas, estavam muito longe do local de trabalho das pessoas. Era uma Então, nesse caso, talvez a sombra natural seja melhor. Aliás, ela é a melhor solução, usar sombra natural no campo, evitando que as pessoas tivessem que andar 1 quilômetro para chegar na área de tendas de sombra. Ou seja, isso anula o benefício do descanso à sombra. Então, são 3 só dos inúmeros exemplos que eu posso citar de uma intervenção que deu errado, um outro local que usavam os banheiros mal instalados. Eles não fizeram, fossas, e sim usavam só uma proteção, de lona, e foi algo de bastante risco, porque os dejetos humanos eram espalhados depois ali no campo, e não é uma situação ideal. Então, são boas intenções, mas que dão muito errado. É uma indicação das pessoas tentando, então, fazer essas implementações, dar apoio às mudanças comportamentais, como sendo algo muito importante de ter orientação. Então, nós temos aqui vocês trabalhando com auditoria. É importante que vocês tenham os resultados do nosso trabalho mais recente. Então, próximo slide. Aqui, 4 unidades de 4 diferentes países. Aqui, 3 colheitas de 2022 a 2025, 3 safras. Vocês veem que cada local tem um nível diferente de início. Então, observamos aqui, esse último não tinham medidas preventivas estruturadas, observamos por 1 ano. Então, próximo slide. Mostra como nós avaliamos
o avanço do programa. Programa Descanso, Sombra, Hidratação e Higiene. Aqui, semanas de 7 dias não são aceitáveis. 6 dias é melhor, mas não é ideal. A realidade aqui deve ser menos dias de trabalho durante a semana, mas pelo menos, ou então, pelo menos um dia de trabalho, sem trabalho durante a semana, um dia de pausa. Então, 6 horas é o padrão de ouro. Nós vimos também usinas trabalhando com 8 horas de carga horária, mas precisamos de muita atenção ali para os períodos de descanso programados. Os intervalos, como mencionei, com hidratação suficiente e a sombra perto da onde as pessoas estão trabalhando, que sejam móveis, portanto, bem posicionadas. E a presença de pessoas, promotores de saúde no campo. A intervenção mais bem-sucedida tem os promotores de saúde no campo. E eles têm que ter permissão a falar para os trabalhadores o que devem fazer. Então, eles têm que ter esse poder de dizer aos trabalhadores, não só aos gestores no campo, mas aos trabalhadores o que devem fazer. E é uma coisa que às vezes não acontece, mas deve acontecer. Então, temos esses indicadores e os indicadores gerais. Então, nós temos essa pontuação aqui atribuída, usando essas cores de um semáforo. Verde seria o ótimo, vermelho não existente. E aqui, a nossa equipe dando apoio total a essas iniciativas, a melhoria a cada ano. Mas mudar o que deve ser implementado para o que deve ser implementado leva tempo. Próximo slide. Outro indicador bastante importante diz respeito à saúde, ou seja, aqui amostras de sangue foram colhidas e aqui nós verificamos se os rins estão com problema, se estão sendo comprometidos. Esses indicadores, então, são medidos no sangue, no exame de sangue. Mesmo em locais que tenham aplicações imperfeitas das intervenções, ainda assim houve um grande declínio nas lesões renais. O objetivo é chegarmos a 0 de lesões renais. Mas às vezes temos, vamos dizer, 30% aqui na primeira safra, nesse ano de 2022-23, e depois reduzimos a 8,3% na colheita seguinte. Então, essas lesões renais são medidas aqui, um programa implementado que não foi uniforme durante a safra. Deixa eu mostrar o que aconteceu. Então, da linha de base, antes de começarmos até a primeira parte da safra, 16,1% dos trabalhadores tinham esse comprometimento renal. E na segunda parte da safra, subiu a 29,6%. Dos 16,7%, passou a 29,6% na segunda metade da safra. Então, é cumulativo, ou seja, piora sempre
à medida que a safra avança, fica cada vez mais quente. Então, esse efeito é cumulativo. Quando falamos sobre uma boa implementação de uma medida, não é só fazê-la por parte do tempo, ela deve ser boa essa implementação da intervenção a cada dia, porque você pode ter uma lesão renal num dia ou numa manhã. Então, a boa implementação deve ser consistente, que é a chave do sucesso para resolver essa questão de saúde. Próximo slide. Eu quis mostrar esse avanço do programa em D. Na situação D, foi o primeiro ano. Houve muitas questões na implementação, precisam continuar a melhorar. Tivemos aqui impacto negativo também. Porém, já temos uma mudança muito grande comparando sem intervenção e com intervenção. E vocês podem ver à esquerda que realmente a temperatura foi bastante alta por muito tempo aqui sem intervenção. Subiu rapidamente no início do dia e permaneceu alta. E com a intervenção puderam manter a temperatura corpórea mais baixa durante o dia. No final do dia, você vê que as pessoas já estão próximas a 38 graus aqui, mas as pessoas queriam cumprir a sua meta de produtividade, então trabalhavam mais arduamente aqui. Eu não quero me detalhar muito, que assim poderemos fazer perguntas no final da apresentação. Aqui quero só mostrar para vocês os impactos da saúde com diferentes níveis de intervenção, mas acho que podemos também adiantar aqui para haver tempo para perguntas. Aqui a aclimatação, que é algo muito importante de mencionar, eu não vou poder falar muito sobre isso hoje, mas as primeiras 2 semanas da safra são as mais perigosas em termos de estresse térmico. Então, esse período de aclimatação de 2 semanas, ou 10 dias talvez, esse período de aclimatação é essencial para que as pessoas mantenham-se saudáveis e se acostumem ao seu trabalho. Vou falar mais sobre isso durante as perguntas, se quiserem. Próximo slide. Realmente fizemos um trabalho bastante robusto com as usinas em que temos programas. E esse tipo de recomendação, por exemplo, desenvolver intervenções regionais específicas a cada trabalho. Cada contexto é um pouco diferente do outro, cada cultura é diferente da outra, então é importante que as pessoas tenham a sua necessidade atendida de descanso, sombra, água. Então, as suas intervenções devem estar de acordo com a realidade do seu contexto, isso é essencial, não é uma receita que serve para todos. Como mencionei antes, os promotores de saúde no campo é algo muito importante para o sucesso da intervenção, ter indicadores de avaliação e de monitoramento internos que sejam robustos, isso é essencial e também importante para a sustentabilidade, porque se você investir tanto nessas intervenções e não se assegurar de que elas sejam feitas de forma correta, pode ser que piorem as coisas, ou que não causem um impacto positivo na saúde. Então, é importante ter essa avaliação e um monitoramento interno robusto. E também fazer com que a saúde seja de responsabilidade também da colheita, da agricultura, desses departamentos, porque eles não devem se focar só na produção, mas sim ligar a produção à parte humana, de forma que as pessoas possam ser mais produtivas por estarem saudáveis. Isso faz sentido. Precisamos, então, ensinar essas coisas, desenvolver essas medidas. Já falei sobre mudanças de comportamento que é necessária, incluindo todos os níveis, incluindo a liderança.
não só a operação, senão não vai dar certo. Então, desde os trabalhadores até o CEO, no conselho da empresa, todos devem, ser envolvidos. Rapidamente agora, porque eu quero realmente ter tempo de perguntas serem feitas, o próximo slide mostra um gráfico com uma intervenção bem implementada, nós temos um aumento da produtividade. É a fisiologia humana que causa isso, ou seja, pessoas, hã, com boa saúde e bem-estar produzem mais. Então, próximo slide, por favor. Falamos também fizemos uma análise do retorno sobre investimento na usina Santo Antônio, e levou um tempo, mas no final de vários anos, ou 2 anos, na verdade, começamos a ver um retorno sobre o investimento e em 5 anos foi quase 60% aqui o retorno sobre o investimento, o que é enorme. Então, cada dólar investido gerou $1,6, $1,60. Próximo slide. Então, por que que essas coisas são importantes? O padrão da Bom Sucro e também as obrigações para empresas. Aqui, nós temos aqui a diretiva de devida diligência em sustentabilidade corporativa. Então, suas obrigações aqui, componentes da sustentabilidade corporativa efetiva. Temos aqui esses componentes, portanto, chave nessa estrutura legal. Próximo slide. Então, como essas coisas dão apoio aos nossos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então era isso, muito obrigada, agora vocês têm a oportunidade de fazerem perguntas caso queiram.